Salve, salve pessoal, e aí, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o MGX. Cara, no vídeo de hoje eu testei a temida RTX 5050 do Mercado Livre, uma placa de vídeo aí que tá com excelente custo-benefício para 2026, se a Nvidia manter esse preço, né, competitivo. Foram testados bastante jogos, então já deixa aquele hype aí no vídeo e bora lá para os testes. Kit é testado aqui hoje, conta aí com o Ryzen 5 5500X 3D, processador excelente, 6 núcleos, 12 threads, de mainboard, placa-mãe é uma TUF Game B550M Plus, de memórias 2 Pentium de 16 GB, totalizando 32 GB a 3200 MHz. Deixa eu rodar aqui o benchmark enquanto a gente dá uma analisada na GPU. A GPU é um RTX 5050 com memórias aí da Hynix GDDR6, 8 GB de memória, né, memória VRAM. Nesse vídeo, pessoal, eu testei muito jogo, tá? Testei bastante jogo mesmo, tá? Em 1080p, alguns em Quad HD e testei também até em 4K. Meu processador aqui, ele bateu em Threads, né? CPU Threads 1518 e no Multithreads bateu aí 4096. De drive testado, tá na última versão, né? Que é o drive aqui 591.44 da Nvidia, PCI Express 4.0. Testando aqui o PUBG com as configurações gráficas em 1080p, qualidade aí do muito baixo no DirectX 11. Aqui praticamente o game, né, entrega ali 240, 250 FPS. Eu caí aqui no local, na cidade que pega mais play pra gente ver. E o FPS tem picos ali de até 330, 340 FPS, mantendo ali acima dos 200 FPS de média. Tem aí uma boa estabilidade, frame time lisinho, jogo competitivo, né, querendo ou não, dependendo aí da quantidade de play que tiver aí o seu mapa, ou dependendo do local que você tiver, pode ter uma variação de FPS. Então pega isso daqui como base. O Ryzen 5 5500X 3D ele fica trabalhando em 60, 61, 63% de uso a 55 graus. Eu estou utilizando um watercooler aqui de 360mm. Esse processador é um processador um pouquinho quente, tá? Dependendo aí da sua região, dependendo aí da sua configuração que você tiver montando. E aqui na qualidade baixa, esse processador leva a placa de vídeo aí no muito baixo até uns 80% de uso, abrindo margem aqui tranquilo para abrir uma live e jogar ao mesmo tempo e manter esse FPS. Agora eu vou testar aqui também no qualidade do alto, colocar um pouquinho a carga aí para colocar a carga aí, ó, na qualidade do alto, colocando a carga aí um pouquinho para a GPU. E na qualidade do alto, mesmo na qualidade do alto, o FPS muitas das vezes o uso da GPU não fica batendo o tempo todo a 100%, ele varia ali entre 80 a 100. Não se preocupa com esse meio que gargalinho, tá? Às vezes é até bom, né? Porque querendo ou não, o legal aqui seria você travar o FPS de acordo com o seu monitor, né? Então, se você mirou aí na 50-50 e dependendo do seu monitor, aí você, né, para não ter também a gargalo entre monitor e a placa de vídeo, o ideal aí é você travar aí de acordo com o seu monitor, beleza? Travar aí o FPS de acordo com o seu HZ, isso daí vai ficar até uma folga quando você chegar aqui necessitar mais de hardware ali, assim como a GPU já tá com folga, você nem vai sentir aí alguma queda de frames, tá? E testando aqui também no Quad HD, na qualidade aí do muito baixo, mesmo utilizando DirectX 11, em Quad HD o FPS mantém ali 220, 240. Ali em Quad HD parece que a utilização da GPU fica até melhor, né? Aqui subindo a resolução, se aparecer algum gargalo ali no 1080p, quando só para Quad HD ali, dependendo aí, esse gargalo some. É o caso daqui, ó lá, GPU 80, 90%, 98, 99% de uso, entregando aqui 220, 230 FPS. Uma coisa que eu venho percebendo que essas placas de vídeo com geração mais nova, quando a gente coloca uma resolução mais alta, quando a gente coloca o Quad HD em alguns jogos competitivos, o Quad HD ele consegue entregar aí uma melhor estabilidade,
melhor uso da GPU do que o 1080p. Eu tenho percebido isso em alguns jogos competitivos nessa geração 5000. Quando a gente vai para a geração 4000, muitas das vezes isso não acontece, tá? Acaba que mesmo que você tenha aí um processador forte, né, das gerações anteriores, eu tenho percebido que se você tem aí um processador forte e dependendo aí da GPU, você consegue ver mais FPS em gerações das placas de vídeo 4000 do que essa geração da 5000. Em alguns games costuma da GPU ficar ali trabalhando ali em 80 a 100%, não fica a 100% o tempo todo, mas quando você sobe a resolução, aí você vê esse uso melhor, né? Não tô falando em relação de gargalo, em relação de FPS, porque se você tem aí um Ryzen 5 5500X 3D e assim, dependendo da configuração que você testa, ele dá conta de entregar uns 300 FPS ou 350 FPS, era também para você pegar uma placa de vídeo aí, né, da nova geração e conseguir também, né, alcançar esses FPS, né? Então eu não sei se é alguma otimização via drive ou as tecnologias utilizadas nessas placas de vídeo acaba aí, né, sendo melhor para resoluções mais altas com altas texturas do que ali manter ali 1080p. Será que agora o Quad HD será, né, o novo 1080p? Deixa aí nos comentários qual resolução que você está jogando, 1080p ou Quad HD. E testando aqui também na qualidade do áudio, olha como é que tá na qualidade do áudio. Será que eu cheguei a aplicar? Às vezes eu não cheguei a aplicar, deixa eu dar uma olhada aqui. Lembrando, pessoal, que assim, muitas das vezes, como eu testo bastante, ó, não tinha aplicado, como eu testo bastante, né, o canal da gente é focado em testes de benchmark, o hardware, a gente testa diversas configurações, então acaba que a gente, né, em alguns momentos não tem como algumas coisas passarem em branco, então a gente acaba, né, tentando passar para vocês a experiência que a gente tem com determinada configuração. Rapaziada, agora aqui no CS2, né, tá no modo mata-mata, 1080p com tudo aqui no baixo. É um game que vai muito bem nos Ryzen 5 5500X 3D, né? Nos Ryzen que tem o X3D, principalmente no % low para segurar FPS. Se você tem a tendência, se você só joga CS2, investe em processadores aí X3D, talvez você pague um pouquinho mais caro, mas esse mais caro vai valer a pena aí na sua gameplay, na sua jogatina. E em breve aqui no canal vai sair diversos testes comparativos de processador. Acabei pegando aí alguns processadores aqui no canal, né, para me trazer testes, e eu vou trazer testes comparativos. Estou fazendo muitos testes benchmark aí e nós vamos comparar, tá? Já vai sair comparativo de placa de vídeo e em breve vai sair também de processadores. Então, se quer economizar o máximo, entra no grupo do Telegram, e se quer pegar aquele processador para não ser enganado na quantidade de FPS que você quer, assinar, entrar aí, né, no canal, ser inscrito aí no canal e ativar todas as notificações. CS2 nesse mapa aqui tá pegando ali média 350, 340, 350 FPS tranquilo, né? O game aí do mata-mata vai forçar um pouquinho o processador. Acredito que aqui você vai conseguir trabalhar, jogar aí no seu monitor aí 240 Hz travadinho, né? Se a gente pegar aí a média de mapa para mapa, acredito que segura aqui perfeitamente o 240 Hz tranquilo. E para quem joga competitivo acaba subindo um pouquinho mais de FPS. Se a gente olhar aí em termos da GPU, a GPU tem mais para entregar mais FPS. Ela tá ali com o uso 50 a 60% de uso, então até bater 100% de uso, acredito que se você colocar um processador mais forte aqui, você ainda consegue extrair mais desempenho aqui no CS2 preset competitivo, 1080p no baixo ou alguma coisa ali no alto. E agora, pessoal, testando aqui também em 1080p na qualidade do alto, bora ver como é que fica. 1080p na qualidade aqui
do alto, o FPS, né, mantém ali praticamente quase o mesmo FPS, só que sobe o uso da GPU. Aí agora a gente vê a GPU trabalhando ali em 90, quase 100% de uso, ainda tem uma folguinha. E eu, quando eu vejo essa folguinha ali de 5 a 10% na GPU, eu acho ótimo. O que eu me preocupo é se tiver stutters, travadinhas, queda de FPS. Se não tem isso, meu amigo, e eu tô pegando essa taxa de FPS aqui, para mim tá excelente. Lógico, não sou um game competitivo, né? Se você tem necessidade de pegar, né? Se você comprou aí um monitor 360 Hz ou um 500 Hz, aí é você investir bem né, para entregar 500 Hz, investir bem tanto aí, dependendo da sua placa de vídeo, uma 5060 Ti, ou investir também no processador, que é o principal para empurrar essa quantidade de FPS. E agora, testando aqui de forma no competitivo, 1080p, tudo no baixo, né, o 5x5, praticamente ele tem picos ali de 380, 390 FPS, e a média mesmo tá beirando ali uns acima dos 300 FPS, com excelente 1% low, né, que é onde é o pior cenário do FPS, tá mantendo aí um FPS bacana, um FPS legal. E aqui é testando também no benchmark 1080p com tudo no mínimo, tudo no baixo, para a gente ver até onde o kit vai, consegue entregar aí no testes aí do benchmark dentro do game, dentro aí do CS2. Aqui mantém 400, 500 FPS aí ao final do benchmark. O consumo da RAM é bem tranquilo, bem de boa. Vamos ver quanto teve aqui de média de FPS, só para a gente dar uma olhada aí, né, no console. Ó, aqui de média teve 513 FPS, então fizemos testes aí. Pessoal, e testando aqui um game que vocês me pedem demais para testar, que é o Ark Riders. Aqui eu deixei o próprio preset que o próprio game me deu. Eu abri, já tava esse preset, então eu vou testar com esse preset, depois eu vou mudando. Tá no 1080p utilizando DLSS em automático, e a qualidade do game tá mediano, médio. Bora dar uma andadinha aqui no mapa e ver quantos FPS que a gente mantém, né, nesse game. Esse game, mesmo sendo aí da Unreal Engine 5, muito bem otimizado, tem belos gráficos, né, belíssimos gráficos. E aqui nesse preset praticamente a GPU tá mantendo ali 80, 88, 85% de uso, com excelente estabilidade. E olha como é que tá tendo um alto uso no processador, né? Possa ser pela conta da quantidade de FPS que eu tenho. Quanto mais FPS que você tiver em qualquer jogo aí, né, sem a utilização de gerador de quadros, frame generator, o uso do processador sobe, tá? Então isso acaba sendo normal. Quando você trava 60 FPS, tende a utilização do processador ser menor, mas e varia de jogo para jogo. Tem jogo aí que utiliza muito a quantidade dos núcleos do processador, e tem jogo que utiliza apenas os primeiros núcleos do processador. E aqui agora eu desativei aí o DLSS, coloquei de forma nativa e coloquei na qualidade do alto do game, e iluminação global da Nvidia RTX coloquei também na qualidade do alto. Bora ver como é que fica nesse preset. Ó, caiu um pouco o FPS, mas mesmo assim mantém aí acima dos 64, 60 FPS. E olha, quando caiu o FPS, né, ali caiu o FPS ali, meio que a gente também, né, diminuiu um pouco o uso do processador. Foi isso que eu falei, quanto mais FPS, dependendo do jogo, mais vai ter um uso maior do processador. Quanto menos FPS, menos aí você vai ter o uso do processador. Então no caso aí, travando a 64, 60 FPS, possa ser que fica com utilização menor aí do processador. Lógico que isso aí não tá atrapalhando a nossa gameplay. O processador mesmo batendo 80% de uso, está bem estável, o jogo rodando aí liso do liso, e dá para se divertir tranquilo. E aqui, pessoal, testando também na qualidade do máximo, no épico,
com tudo aí no máximo. Deixa eu aumentar também aí o RTX, o RT Core, iluminação global. Deixa aí tudo no Epic. Bora ver aí quantos FPS, né? E aqui na máxima, no Epic do game ali, mantém 50, entre 50 a 60 FPS, né? Então é uma configuração que nesse jogo você vai conseguir aí rodar aí no máximo, mantendo 60 FPS, e vai conseguir dar um equilíbrio aí, mantendo ali entre 80 a 150 FPS, e com DLSS ali dá para pegar mais FPS. Aqui, olha lá, quando tá com 60 FPS, olha como é que tá o uso do processador. Então é legal entender, né, como é o uso do processador em determinado jogo. Aqui, quanto mais FPS que você pegar, mais vai utilizar o processador, menos FPS travadinho a 60 FPS, o processador ali vai ficar tranquilo. Então dá para, depender da sua configuração, se você quer jogar o jogo e fazer live ao mesmo tempo, dá para você fazer um equilíbrio, né, para não forçar tanto aí nem o processador e nem a GPU. E aqui, pessoal, testando também com o DLSS em modo qualidade, com tudo aí no Epic na máxima qualidade. Vamos ver aí se com a ajuda do DLSS a gente consegue, né, tancar o jogo na máxima qualidade e ganhar FPS. Vocês viram que ganhou o FPS. O FPS fica ali 80, 70, 80. Em termos aí de qualidade, mantém aí praticamente a mesma qualidade do DLSS. É muito bem otimizado, muito mesmo bem otimizado hoje em dia, e tende aí a cada vez o game, né, as tecnologias melhorar demais, principalmente a qualidade do jogo. Agora, pessoal, testando aqui também no Cyberpunk. O Cyberpunk aqui eu deixei aqui nas configurações gráficas aqui mais ou menos de início, 1080p, gráficos aqui tá no Ultra. O padrão ali, quando a gente aplica aqui o Ultra, né, ele meio que já adiciona aí um FSR ou DLSS, então desativa o FSR e deixa aí na qualidade aí do Ultra. Qualidade do Ultra dá para rodar tranquilo acima de 60, quase 60 frames, pegando de média aí, né, uns 80 FPS, que não tem a necessidade de você rodar com 80 FPS, 70, 80 FPS no jogo de história campanha. Então aqui é fazer alguma otimização. A gente vê a GPU ali batendo ali seu 100% de uso, e nesse game aqui os 8 GB está sendo suficiente para segurar ele em 1080p com qualidade do máximo no Ultra, sem o RT Core, viu? Sem o Ray Trace. Se a gente aplicar aqui algumas coisas que acaba que dropa bem o FPS, vocês vai ver aqui em testes. E aqui com o Ray Trace, RT Core no médio, né? Deixa eu desativar o DLSS, que eu não quero tecnologia de upscale agora, e testando aí na qualidade do alto. Deixa eu aplicar. Tá no 1080p. Quando você vai ativar o Ray Trace aí, meio que demora um pouco para fazer. O game ficou bem mais bonito, mas olha o FPS sem o RT Core, sem o Ray Trace, né, nós acaba pegando ali 80, 70, 80. Quando ativa o Ray Trace, olha como é que dropa o FPS. Então, nível de placa de vídeo 50, 60, se você não utilizar a tecnologia de upscale, você não vai ter uma boa experiência com RT Core, o Ray Trace. Eu de Ray Trace, né, que eu vejo a qualidade visual um pouco melhor, é ali mais ou menos qualidade alta. Qualidade média, a implementação ali, você vê aí as luzes, né, mas não tem aquela qualidade que, por exemplo, você vai chegar no espelho, você vai ver, né, o espelho refletindo você ali com a boa qualidade. Então ali é de qualidade por alto para o Ultra. E aqui agora eu apliquei ali, né, deixei em 1080p, apliquei o Ray Trace no Ultra e coloquei aqui o DLSS para nos auxiliar, nos ajudar, né, a manter um FPS pelo menos mais próximo dos 60 quadros, e com RT Core no Ultra. Bora ver como é que fica. Aqui, ao meu ver, já ficou bem melhor. Aí, ó, já ficou bem melhor, muito melhor a qualidade, né? E assim, tem os 50, 60, tem próximo dos 60 FPS. Aqui já dá para começar a se divertir, brincar,
né? A gente procura testar no local aí mais pesado, com bastante NPCs, bastante objeto aí na tela, né? A GPU tá batendo ali 70, 71 graus, e olha que aqui é gabinete aqui, né? Aqui é a bancada aberta, temperatura ambiente aqui tá 25 graus, né? Então possa ser que esse modelo dessa GPU ela possa ser um pouquinho mais quente em comparação a outras que eu tenho aqui, mas 70 graus aí na GPU aí, 72 ainda é uma temperatura ok. Pegando ali, batendo 80, 85 graus aí, já dá para começar a se preocupar. Então, tá montando uma configuração aí, tem um bom iFrame no teu PC, beleza? Ah, mas e o Multiframe Generate? Calma que a gente também vai testar aí com Multiframe Generate. E antes de testar com Multiframe Generate, bora testar uma resolução mais alta. Eu vou deixar aqui o Ray Trace e vou deixar aqui o DLSS em modo qualidade. Ray Trace está aqui no Ultra. E olha assim, e olha como é que em Quad HD caiu bastante o FPS, né? De 50 a 60 caiu para 35, uma perca ali mais ou menos de uns 15 FPS, né? E tem picos aqui que tá caindo para 25 FPS. Então jogar nesse nível aqui é ruim. Então a gente vai precisar fazer aqui alguma otimização, baixar aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que. Ó, eu vou de cara que eu vou tirar aqui o Ray Trace. Vou tirar aqui o Ray Trace e deixar aqui a qualidade do Ultra. Bora ver como é que fica. E aqui tá sem o Ray Trace lá, ó. Sem o Ray Trace em Quad HD. Quad HD vai ser um pouquinho mais pesado. Não tá estourando ainda a memória VRAM. Em relação à memória VRAM, o jogo é bem otimizado. Não tá estourando. E a GPU mantém 90, 100% de uso. Aqui ou colocar na qualidade do alto, ou colocar ali um DLSS 4, DLSS em modo ali desempenho mais ou menos. Deixa eu até testar com DLSS em modo desempenho. Aqui eu acho que nem precisa do DLSS em modo desempenho. O qualidade você já vai conseguir, pegar próximo dos 60, quase 60 FPS. Olha como é que tá ficando em nesse nível, nesse desempenho. 60, quase 60 FPS com DLSS em modo qualidade. Então bora testar também um 4K. Agora testando também em 4K, só que utilizando DLSS em modo qualidade. Qualidade aqui do game tá no Ultra. Eu já noto que eu vou precisar aqui utilizar pelo menos abaixar a qualidade e colocar um DLSS em modo desempenho FPS com 12, agora subiu para 26, 27. Aqui não está ideal para rodar o game, né? 50-50 rodando aí em 4K, pessoal. Bora colocar aí um DLSS em desempenho, que seria o DLSS 4, e colocar aí também, fazer uma aplicação ali também, abaixar a qualidade. E agora, pessoal, em 4K, DLSS em modo desempenho e qualidade do game no alto. Bora ver aqui como é que fica. E dá para jogar assim. Olha lá, ó, 50 FPS, tá? Utilizando DLSS 4. Aqui o game tem 4K. Utilizando aí o DLSS, A qualidade, cara, que qualidade surreal. Para uns 50-50 e mantendo 50 FPS. Se você tem um controle, dá para se divertir tranquilo dessa forma aqui. Dá para se divertir, Olha como é que tá o desempenho. Deixa eu ver se eu pego esse veículo aqui. Vamos subir aqui, vamos dar uma volta aqui no veículo. Aí, ó. Olha como é que o game tá liso, rodando bem liso. Nossa, eu também sou bem barbeiro. Olha lá, 53, 54. A GPU tá batendo uma temperatura de 72 graus. 72 graus, entregando aí uma média de 51 FPS. O jogo tá bem legal, bem legal. E ainda tem mais de você fazer mais alguns ajustes. Agora, pessoal, a gente vai testar aí o Multiframe Generate e o preset aqui tá em Quad HD. Qualidade aqui tá utilizando o DLSS em modo desempenho e eu vou começar aqui com 2x. Bora ver, e a qualidade do jogo tá aí na qualidade do alto, beleza? E eu vou começar aí com 2x. Para quem curte ver FPS na tela, olha aí o FPS que eu tenho. O game utilizando Frame Generate, história, campanha, ele fica muito bom.
fica muito bom mesmo, principalmente se você tem aí, né, às vezes você tem aí um monitor 120 Hz, 140 Hz e quer jogar aí, né, quer aproveitar o seu HZ do seu monitor, mas muitas das vezes você tem uma placa de vídeo aí de entrada ou intermediário ou a própria 5050 e quer rodar o game com mais estabilidade, quer mais fluidez no seu jogo. O Multiframe Generator ele resolve isso. Ele não vale a pena para jogos de história competitivo, jogo de FPS, mas jogo de história campanha, você sabendo usar, né, você consegue aproveitar o máximo. Aqui tá em 2x, a diferença aqui de 60 para um 120 FPS, mesmo com muito com o gerador de Wireframe Generator, cara, tá perfeito. Tá perfeito. E não fica nessa não, tá? Não fica nessa não, que é frames fake. Você percebe um pouco de melhoria de estabilidade e a imagem tá assim. Para você perceber que a imagem não tá entregando a mesma qualidade aí da imagem no nativo, você teria que travar o jogo e ficar ali zoom em cima de zoom para perceber. Como aqui a gente tem ali movimentos mais rápidos, mais precisos, você praticamente não vai perder, não vai notar a diferença de qualidade, beleza? Bora ver também no 3x. E aqui, pessoal, tá no 3x, lembrando, aqui tá em Quad HD, qualidade ali do alto, e olha a quantidade de FPS, 160 FPS, olha, 160 FPS, tá? Um FPS muito bom, para no 5050 com esse FPS, tá insano, tá não? E assim, a GPU é 97% de uso, a GPU, tô vendo ali ela 70, 73, 74 graus, né, nessa GPU. Engraçado que a própria 5060, nos meus testes aqui eu achei a 5060 mais fria do que a 5070, do que a 5050. E praticamente o projeto nessa MSI Shadow 2X, praticamente o projeto é o mesmo. E agora o 4x do gerador de Wireframe Generator continua em Quad HD. Bora ver como é que fica aqui em 4x. Cara, que qualidade monstra, tá? Mesmo utilizando DLSS em modo desempenho, a qualidade do game tá muito boa. Ó, aqui olha aqui, eu tô rodando aqui um teclado de mouse, tá? E tá bem responsivo, tá? Muito responsivo. Ó, mesmo a hora que eu clico, já dá a resposta no comando. Então, em games de história e campanha tá bem legal. Tá bem legal. Deixa eu voltar aqui. Bem legal. E esse preset que a gente tá utilizando, olha o uso da VRAM. Mesmo utilizando as tecnologias, olha como é que tá o uso da VRAM. VRAM tá ali 6.6, 6.7. Então para esse jogo aqui, ó, os 8 GB de memória VRAM, né, dá tranquilo aí de você jogar naquele preset brabo. Rapaziada, e aqui a gente vai fazer os primeiros testes aqui dessa RTX 5050, dá uma analisada aí na temperatura da GPU em jogos um pouquinho mais pesado, dá uma analisada também na rotação da fan, no ruído que a fan pode aí fazer, né? E aqui, mais ou menos aqui, eu acredito que o game tá na qualidade aqui bem alta. Deixa eu até dar uma verificada aqui. Em breve eu vou trazer testes mais completos, ó, tá no exagero. Eu vou colocar aqui, deixar na qualidade aqui do alto, em 1080p, aqui é o BF Headsec, o Battle Royale, e eu vou deixar sem alguma tecnologia de upscale. Qualquer coisa eu ligo a tecnologia de upscale. Esses primeiros testes aqui é só pra gente ver a temperatura da GPU em jogo aí, um pouquinho mais pesado, né? Aqui a GPU batendo 96% de uso, a rotação da fan tem 48%, então, ou seja, né, pela temperatura que ela tá batendo ali, 67, 68, 69, daria para você aumentar um pouquinho a rotação e manter ela bem mais fria. 69 ou 70, até 70 graus, ao meu ver, ainda é ok, mas pegando ali acima de 64, 65, aí a gente já começa ali
né, possa ser que a GPU já diminua, né, um pouco a sua vida útil. Lembrando, aqui eu não estou utilizando o gabinete fechado, estou em bancada aberta. A temperatura ambiente aqui está batendo ali seus 26 graus mais ou menos, né, na minha cidade aqui nesse exato momento, na hora que eu estou fazendo esse vídeo. E ali, ó, o uso da memória VRAM tá 7.3 aqui no BF, qualidade alta vai puxar um pouquinho mais de memória RAM, né, memória VRAM no caso. E o processador Ryzen 5 5500X3D, que não é para limitar a GPU. Então acredito aqui que esse kit aqui, né, principalmente para quem tem um foco aí em jogar CS2, jogos competitivos, e testando aqui também, utilizando o DLSS com a qualidade ali do médio. Lembrando, esse game aqui, ele é tanto CPU bound como GPU bound, certo? Ele pesa tanto para o processador e também para a GPU. Então, e assim, né, em alguns momentos, em alguns mapas, em alguns modos, tenho observado aí que as placas de vídeo da AMD entregam um desempenho melhor do que NVIDIA, beleza? Então fica atento a isso. Então, jogo competitivo, para você alcançar altas taxas de FPS, processador mais forte. Esse jogo vocês verem que processador 6 núcleos e 12 threads sofre um pouquinho, né, tendo um alto uso, né? Então processadores mais forte, e uma GPU ali, né, mais ou menos ali para você alcançar altas taxas de quadros. Aqui eu tô com a 5050 com esse processador, e ali utilizando DLSS tá pegando 100, 110, 120 FPS. Então aqui eu teria que melhorar a GPU, já que a GPU ali muitas das vezes está batendo 100% de uso, utilizando DLSS. E também, dependendo do preset, aí tem até um alto uso de memória RAM, né? Se você vai rodar ali no preset médio, alto, ultra, aí é ter mais memória VRAM, tá? Tá de olho, pega a placa de vídeo aí com mais memória VRAM, 5060 Ti, 16 GB, 9060 Ti, 9060 XT e assim por diante, versão de 16 GB. Deixa eu colocar aqui na qualidade aqui do baixo também. Deixa eu colocar aqui na qualidade do baixo. Ó, colocar aqui na qualidade do baixo, vamos ver como é que fica. Mais ou menos ali é 140, 150 FPS, utilizando DLSS. Não estou utilizando o gerador de quadros Frame GNA, porque game competitivo eu não acho interessante utilizar. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou trazer muitos testes nesse mesmo kit em vários jogos, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu só observei ali a temperatura da GPU que manteve, né? É uma GPU assim que mesmo ali com 50% da rotação da fan, né, não tá tendo ruído que vai atrapalhar sua gameplay. Em gabinete fechado vai ter ali uma temperatura de uns 5% maior, né, dependendo da refrigeração, né? É isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like e nos vemos em um próximo vídeo. Resident Evil Village. Aqui pessoal, nas configurações gráficas aqui tá mais ou menos ali no 1080p. Qualidade que eu coloquei aqui no máximo, né? Ali no alto, no máximo, sem um Ray Trace. Deixa eu dar até uma olhada aqui, ó. Aí, ó. E assim, aqui de FPS tem margem aqui para brincar até um 4K nessa configuração, nessa plaquinha de vídeo. É um game antigo, um pouco mais antigo, e eu resolvi trazer testes aí por conta aí, né, do Resident Evil 9. Então é bom a gente, né, enquanto não vem o Resident Evil 9, a gente vai testando aqui esse Resident Evil. Rapaziada, e testando aqui o game, eu coloquei numa resolução bem maior, que é o 4K, e aqui como a GPU tem apenas 8 GB de memória VRAM, você vai ter que fazer uma otimização aqui, ó. É a mesma coisa que acontece no Resident Evil 2, Resident Evil 4, fazer uma otimização para que não estoure a memória VRAM. A Capcom meio que utiliza aí
utiliza texturas altas e daí acaba consumindo bastante memória VRAM. O game ficou aqui bem legal, entregando aí uma qualidade bem top e mantém ali entre 50 e 60 no 4K. O 4K é pesado. Comparar o 4K com o 1080p é bem pesado e dá para rodar, né? Ainda posso abaixar alguma coisa ali e manter aí, né? Mantém um FPS bem próximo dos 60. Aí, ó, dá para rodar tranquilo. Tem alguns momentos que fica até pegando ali 60. Que belezinha. Mais um game, Spider-Man 2, é um game bastante pesado, né, no uso da memória VRAM e também, né, até no uso do processador, né, processadores aí, aquele processador bem mais fraquinho, que tem um IPC não tão bom, sofre um pouquinho mesmo se você colocar a placa de vídeo um pouco forte. Pessoal, aqui nessa GPU, nessa configuração, tá pegando ali seus 80, 90% de uso, entregando média de 40 a 45 FPS. Aqui é aquele game que você precisa fazer uma otimização. Essa GPU ela tem um consumo bem baixo, o consumo dela é próximo daí praticamente o meu consumo da 4060 RX 6600. Eu vou trazer, né, comparativo dessa GPU com RX 6600, RX 7600 e também, né, RTX 4060 para a gente ver a diferença dessa placa de vídeo em comparação com esses modelos. Aqui dá para jogar, mas aqui eu sinto que eu preciso aqui de utilizar o DLSS ou abaixar médio barra qualidade alto para mim rodar aqui, segurar ali 60. Eu vou até testar aqui o DLSS. Rapaziada, eu não tinha percebido que estou utilizando o Ray Trace, tá? Então possa ser, né, que essa GPU ainda consiga levar um pouquinho mais aqui, ó. O Ray Trace está na qualidade alta. Então bora ver, eu apliquei aqui o DLSS e daqui a pouco eu testo, né? Nossa, com o DLSS ficou bem mais bonito. Se você tem uma placa de vídeo aí que tem um FSR4, que tem aí o DLSS, utiliza DLSS no Spider-Man, que vale a pena. O jogo fica bem mais nítido, bem mais bonito. E uma coisa que eu percebo aqui, né, dá para jogar utilizando Ray Trace na qualidade do alto, mesmo que não fique os 60 FPS o tempo todo, mas eu tô tendo aqui, né, tá bacana, o FPS em alguns momentos tá caindo demais aqui, tá bacana, mas eu preciso fazer otimizações. Tem alguns locais aqui no jogo que dropa demais o FPS, o uso da memória VRAM tá alto, o uso da memória RAM está alto, 18 GB no uso da memória RAM, e tem alguns momentos que eu tô sentindo que o jogo tá meio lento, então é o dropando demais o FPS ou 1% low não tão legal. Deixa eu desativar o Ray Trace. E agora sim, pessoal, eu coloquei aqui na qualidade alta, desativei o Ray Trace, não tinha percebido que estava com Ray Trace, então fui lá e desativei o Ray Trace 1080p. Estou utilizando o DLSS em modo qualidade, recomendo. Comprou essa GPU, coloca aí o DLSS. A GPU tem a tecnologia do DLSS, coloca lá, né, na última versão e vai ser feliz. Seu jogo vai ficar mais bonito, vai nítido. Olha, aqui tá 1080p qualidade do alto, utilizando DLSS na qualidade do alto. Agora sim dá para rodar tranquilo, né? 1080p qualidade do alto, mantendo ali entre 60 picos até 90 FPS. Olha a quantidade de movimentos, a quantidade de veículos que a gente tá aqui, e a nossa configuração tá segurando perfeito. Aqui daria para eu otimizar o jogo e tentar uma resolução mais alta. E aqui, pessoal, eu subi aqui para o Quad HD, né, DLSS em qualidade, e o game tá na qualidade aí do alto. Agora não estou utilizando Ray Trace não, né? Vocês viram que o Ray Trace é pesado, e olha que a implementação aqui não é tão forte em games como Cyberpunk e até mesmo aí um Alan Wake da vida, né? Não é pesado o Ray Trace. O Ray Trace nessas GPUs aqui é somente naqueles jogos como Indiana Jones, entre outros jogos.
Quad HD, mantendo acima de 60 a 460 fps, utilizando DLSS. Resolução alta, aí meu nobre, vai dar uma muda aí, né? Dá uma configuração aí, dá uma mudada na sua configuração, coloca um DLSS que vai ficar show de bola. Olha como é que tá rodando, acima de 60 a 460 fps. Lembrando, dependendo do seu processador que você tiver aqui aí na sua casa, né, essa configuração aí vai ter drop de FPS. Em todos os meus testes eu tenho visto que esse jogo aqui, quando é processadores ali um pouquinho mais fraco, o FPS fica bem abaixo. Dá uma conferida aí nos nossos testes benchmark de processador. E olha aqui, o Ryzen 5 5500X3D chegou ao pico aí de 90% de uso. Agora partimos para o 4K. Rapaziada, hoje com a ajuda do DLSS em modo desempenho, né, que é esse novo DLSS da Nvidia, tá bem otimizado, eu acabei colocando aqui em 4K com em modo DLSS em modo desempenho para ver se a gente consegue rodar também o Spider-Man em 4K. Aqui não ficou legal, né? Não ficou legal, FPS muito abaixo. Então talvez aqui um 4K na qualidade do baixo poderia dar bom, mas na qualidade do alto, olha como é que ficou o FPS. Aqui já deu uma sofridinha. Ó, mesmo que alguns momentos ainda tem, quando você olha para o alto ganha mais FPS, né? Mas quando você tá aqui em movimentação com bastante NPCs, bastante veículo passando perto de você, aí dá um drop de FPS. Aqui não ficou legal. Deixa eu colocar na qualidade baixa. E aqui, pessoal, eu coloquei também, né, em 4K com tudo no baixo. Vamos ver se agora dá para jogar utilizando DLSS em modo desempenho. Bora ver como é que fica. Se dá para se divertir desse jeito. Nossa, agora sim. Aí na qualidade do alto não dá, mas na qualidade do baixo utilizando DLSS dá. E o 4K mesmo na qualidade do baixo o jogo fica bonito, tá? O jogo fica bonito. E assim, pessoal, esses cortes que muitas das vezes fica aparecendo aí na tela é por conta aí que eu utilizo o VSync desabilitado, até porque, né, que eu quero ver o máximo de FPS que essa configuração roda, e também tem minha placa de captura, né? Dependendo das configurações gráficas aqui, a placa de captura não acompanha no Hertz, né? Aí acaba dando um gargalo de placa de captura com a placa de vídeo e com o monitor. Aí tem esses cortes na tela, esses tethering, beleza? Ó, mantendo 60 quadros, tá bom. Ainda tem o gerador de quadros aqui, pessoal. E aqui no gerador de quadros vai ter o gerador de quadros 1, 2 e 3. Eu vou começar aqui com os testes do 1 para a gente ver como é que fica com o gerador de quadros. E aqui, pessoal, testando aqui com o gerador de quadros. Lembrando, vai ativar um gerador de quadros, às vezes até o DLSS você vai precisar reiniciar o game para aplicar, beleza? Para aplicar as configurações, beleza? Então vamos lá. Aqui tem 4K, gerador de quadros 1, né? Tem a opção 1, 2 e 3. Aqui é o Multi-Frame Generation em ação. O game está bem mais fluido, o FPS está lá nas alturas, né, com excelente estabilidade. Olha como é que o game está rodando liso. Deixa eu já aplicar aqui o 2 no Multi-Frame Generator, gerador de quadros. Deixa eu aplicar aqui, ó, 2, aplicar, é isso. Aí já subiu um pouquinho mais o FPS. Esse Multi-Frame Generator eu recomendo você utilizar entre 1 a 2 no máximo. No 3 ali, ó, cara, fica, não sei, fica um pouco estranho. Eu acho que fica um pouco estranho. Mas tá aí, pessoal, Spider-Man 2. E aqui é para você que vai jogar o GTA V aí no 5M. Nós estamos testando aqui em 1080p, qualidade gráfica aqui tá ali mais ou menos ali no muito alto, no muito alto, alguma coisa ali dessa ligada. A gente tentar aí entregar o máximo de FPS, e a renderização tá no máximo aí do 1080p. Bora ver como é que essa configuração fica. Aqui praticamente aqui a gente tem ali a GPU
variando entre 50 a 70. Para você que vai jogar o GTA V no 5M, você não precisa investir tanto em placa de vídeo. Se você está montando PC só para jogar 5M, não precisa investir tanto na placa de vídeo, e é mais investir um pouquinho a mais no processador se você quer pegar altas taxas de quadros, altas taxas de FPS. E os processadores que eu tenho testado aqui, que tem o 3D Cache, acaba se saindo bem melhor. Tá? Olha como é que tá o desempenho médio de FPS aqui no Fluxo Roleplay, tá batendo ali 164 de média, né? Esse servidor que fica entre os 5 ali que pega mais play, então eu gosto de testar esse pela facilidade de entrar, e também a gente consegue testar aí com bastante play, beleza? Deixa eu dar uma subidinha também na resolução para a gente ver a GPU bater seus 100% de uso. E aqui, pessoal, eu acabei colocando a resolução mais alta, o 4K aqui da vida. O game aqui está sendo renderizado em 4K. Naquele preset é muito alto, muito alto. E se você quer ver aí a máxima qualidade, né, dentro aqui do jogo, 4K. Ali na telinha tá mostrando, não tá mostrando 4K por conta aí, né, da configuração que mais o game tá em 4K. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela cheia. E olha como é que ficou, pessoal. Caiu bastante o FPS, hein? A configuração gráfica que a gente tá usando. Nossa, em 4K aí pesou, tá? Eu acho que eu busquei forçar muito, hein? 25 FPS já não fica legal, né? Então a gente tem que abaixar, né, aqui. Não dá para jogar de jeito, né? Bom, pessoal, agora testando aí o Quad HD. A resolução de renderização tá um pouco menor. Deixa eu mexer nessa resolução de renderização, ó. Deixa Quad HD. Bora ver como é que fica aí em Quad HD. Aí, ó, 1080p Quad HD fica bem legal. O 4K vocês viram. O 4K acredito que vocês vão precisar assim, não, eu queria jogar o game em 4K. Aí é fazer uma otimização. Mas 1080p Quad HD nessa configuração aí ficou insano. Você consegue jogar aí acima dos 100 FPS, pegando pico aí até 144 FPS, tranquilo. E você vai ver a GPU, né, em 98, quase 100% o tempo todo, né? Às vezes tem gente que se incomoda de a GPU não tá batendo seu 100%, aí fica com aquela, né, aquela sensação que tá, não, tá gargalando muito. Então roda, coloca em Quad HD e olha como é que ficou aqui no GTA V 5M. God of War Ragnarok, as configurações gráficas aqui do game tá em 1080p nativo, com tudo aí no Ultra. Bora ver como é que fica nessa configuração. Mantém acima de 64, 60 FPS. O uso da VRAM não tá no limite, ainda tá sobrando um pouquinho de VRAM. A GPU, a temperatura da GPU, ela batendo ali 72 graus. Quando tiver aí num gabinete fechado, pode ser que fica um pouquinho mais quente, né? Então dá uma olhada aí, né? Dá uma olhada, coloca aí uma boa refrigeração no seu gabinete, no seu PC. Vamos dar uma testadinha também no Quad HD para ver se tanca. E testando também em Quad HD com tudo no máximo. Bora ver como é que fica em Quad HD. Quad HD ali, pessoal, ficou bem próximo ali. Nossa, deixa eu sair vazado daqui que o trem tá feito pro meu lado. Aí, só ficou ali, ó. Que desempenho bacana. Ela mantém 59, 60, quase 60 FPS. Aqui é o God of War Ragnarok. Ó, tá mantendo o FPS bom, tá dando pra jogar tranquilo, tá bem fluido. Cara, e assim, o uso da VRAM tá legal ali, ó. 7.3 e tá mantendo seus 64, 60 FPS. Daria para manter em Quad HD, ligar ali um SSS, um DLSS, se você tem a necessidade de ter mais FPS, né? Fica de olho ali no uso da memória VRAM. Quanto mais você mexe, mais utiliza algumas tecnologias de upscale, mais pode forçar o uso da VRAM. Então, dependendo ali do preset, é legal que você desative as sombras. A sombra nesse jogo aqui no God of War Ragnarok faz com que usa mais memória VRAM. Então, se você tem uma memória VRAM limitada, quer jogar em alta resolução, faça isso que você não vai ter problema. Depois eu vou trazer comparativo também, pessoal, dessa placa de vídeo no PC Express
3.0, que eu acredito aí que é onde muitos têm, né? É um Ryzen 5 5500, um 5600G, 5600 GT ou até mesmo um 4600G. E já deixa aí nos comentários qual processador vocês querem ver de teste com essa placa de vídeo aí, que eu viso aí se ela manter um preço legal, um dos melhores custo-benefício para 2026. Agora, pessoal, testando aqui o game Wukong. O Wukong eu deixei aqui nas configurações no preset que o próprio jogo nos deu quando abrimos. E aqui, escalonamento 50, utilizando LSS, gerada de quase em 4x. Aqui, alguma configuração muito alto, médio nas sombras. E iluminação global alta e o restante aí no muito alto. E aqui com o gerador de quadros, deixa eu ver se estou conseguindo rodar bem. Estou conseguindo rodar. Vamos aqui em um combate para ver como é que fica. Esse jogo aqui, né? Se você puder jogar ele em Quad HD, mesmo apelando para as tecnologias de upscale, vale a pena, porque em Quad HD ele some praticamente todos os defeitos que muitas das vezes aparecem no 1080p, o anti-serrilhado, e alguma coisa aí que deixa um pouquinho a imagem não tão bonita. Mas e aqui, ó, do jeito que tá aqui dá para rodar, dá para rodar tranquilo, tá? O jogo não tá ficando lagado, não tá ficando lento, não tá acontecendo instantes, travadinhas, quedas de FPS, né? Tá bem maneiro do jeito que tá aqui. E assim, a vantagem do 5X3D, né, dos processadores que tem o 3V Cache, né, é a estabilidade que eles dão no jogo. Deixa o game bem mais fluido, alcança uma taxa maior de FPS. Deixa eu desativar o gerador de 4 frames Generation, e aqui desativei o gerador de 4 frames Generation, deixei no mesmo preset e mantenho ali no Quad HD. Ó, sem o gerador de quadros, utilizando LSS, tá tendo também um FPS bem legal, né? Tá ali na margem bem próximo, 60 a 60 FPS, com leves ajustes, dá para rodar em Quad HD nesse preset aqui perfeitamente, tá? Olha como é que tá bem fluido, bem legal. E vamos testar também no 1080p para ver como é que fica. E aqui agora tá no 1080p. Nossa, subiu demais ali no 1080p. Deixa eu abaixar aqui esse escalonamento de resolução, que isso daí faz com que o jogo fique bastante pesado. Eu vou deixar no mesmo preset, sem a utilização de alguma sem a utilização do gerador de quadros, 1080p nativo. Me parece que do 1080p para o Quad HD não mudou tanto, tá? O FPS. Lembrando que ali na tela vocês estão vendo que está em Quad HD por conta aí, né, do jogo. O jogo não tem tela cheia. E praticamente ali o overlay captura, né? O sensor ali captura aí a resolução do Windows, no caso. Então, como aqui está em Quad HD, ele vai ficar ali em Quad HD. 1080p mantém 60, utilizando LSS. Aqui tá utilizando LSS, se eu não me engano. Acredito que tá utilizando LSS. Deixa eu até desativar o DLSS para ver se mantém esse FPS também. Mas esse jogo eu recomendo que eu utilize o DLSS, tá? Utiliza o DLSS, que vale a pena nesse jogo, né? Em alguns jogos aí vale a pena você utilizar aí para deixar o game aí, né, mais bonito. Estando aqui também, pessoal, Red Dead Redemption 2, não pode faltar esse game, né? Não pode faltar, tem que ter nos nossos testes. Aqui eu coloquei o 1080p na máxima qualidade. Você que tá montando aí uma máquina para se divertir em jogos aí, história, campanha, bora testar aqui, né? Esse jogo aí vale a pena você, né, já adicionar a sua lista aí da Steam ou Epic Game e se divertir. Aqui a 5050 consegue entregar aí 60 FPS no máximo, tá? 1080p no máximo. O jogo ele tem algumas coisas no jogo que deixa o jogo pesado. Engraçado que eu vi, não sei se a sombra aqui das árvores, mas a jaquetinha aqui ficou meio esquisita ali, ó. A sombra ali tá meio esquisita. Nossa, que só sombra meia.
sombra meio esquisita. Aí, pessoal, acima de 60 com 60 FPS, tranquilo. Desempenho bom, né? Nossa. Aí, ó, aqui eu acho que dá pra você ali, né, tentar um Quad HD e até um 4K, né, dependendo ali do preset. Vamos subir para um Quad HD para ver como é que fica. Eu busco testar os locais que mais pesam. Tô aqui na cidade, então eu tento forçar aí onde mais pesa. E testando aqui também no Quad HD, dá uma olhada novamente, tudo no máximo do máximo. Utilizo aí a APU VUCA. Bora ver como é que fica em Quad HD. E assim, é um jogo lá de 2018, não tem um alto consumo de memória VRAM, né? Então dá para você se divertir tranquilo em resoluções mais altas, né? Dá tranquilo. Olha, o Quad HD tá próximo dos 60 quadros. Abaixa algumas sombras, abaixa alguma coisa ali no jogo, dá para buscar esse Quad HD mantendo travadinho a 60 quadros, 60 FPS. E assim, né, o jogo fica muito bonito. Muito bonito aí o jogo, tá? Dá para se divertir legal aí Pessoal, e testando aqui também o Fortnite, deixa eu mostrar aqui as configurações de gráfica. Aqui tá o game, DirectX 12, aqui tá no 1080p com tudo no baixo, visando aí o máximo de FPS, resolução 3D tá em 100% de uso, e é essa configuração que a gente tá testando. Bora ver aqui, olha a quantidade de FPS que esse kit consegue entregar aqui no Fortnite. Lembrando, aqui tá visando aí um competitivo. Tem um alto uso no processador 83, 84, isso é normal. Fortnite aí no DirectX 12 pesa um pouquinho por lado do processador para manter essa taxa de de FPS. A GPU tá bem legal, 80, 82, 84% de uso, bem legal. O uso da memória VRAM também tá show de bola, né? Para quem visa, eu queria montar um kit custo-benefício para mim jogar jogos competitivos. Esse kit é insano, tá? Esse kit é muito bom. Você tem um baita de um processador, né? Mesmo ele sendo 6 núcleos e 12 threads e não tem um clock tão forte, né? Não tem ali um 5 GHz, um 5.5. A vantagem dele tá na tecnologia 3Z Cache, né? Muitas das vezes esses processadores que tem a tecnologia 3Z Cache, muitas das vezes eles batem de frente com o processador que tem clock lá, por exemplo, de 4.6, 4.7. Tem vários testes aqui no canal, vocês depois dão uma olhada. E assim, a vantagem dele também é na questão do 1% low, né? Aqueles micros instantes, algumas travadinhas que muitas das vezes aí acaba, né, que dependendo do seu kit, às vezes você não chega nem notar dentro da sua gameplay, né? É mais ou menos ali aquele 1% low ali, aquela variação do 1% low. Aqui tá rodando de forma bem fluida, bem legal mesmo, tá? Mesmo que tenha um gargalo entre processador e placa de vídeo, pela quantidade de FPS que tá tendo aqui, você não precisa se preocupar com esse gargalo, tá? Não se preocupe com esse gargalo. Se preocupe se o game tiver dando instantes, e acompanhe o frame time lá para ver se tá acontecendo instantes. Ao meu ver aqui tá muito liso, o tempo que eu tô rodando aqui tá show de bola. E se vocês querem acompanhar, né, os testes em tempo real, acompanhe as nossas lives que tá acontecendo aí nos sábados e ao domingo. E também, né, nós tá aí com a meta de fazer as lives também às quartas-feiras para quem é membro aqui do canal. Então eu já agradeço, né, aos apoiadores lá no grupo de membro. Agora, pessoal, deixa eu colocar aqui na qualidade ali do alto e também do Epic. E aqui, pessoal, eu subi a qualidade, coloquei a qualidade do alto, né? Se você busca, eu quero rodar aí, mas meu monitor é 144 Hz, eu quero priorizar ter qualidade e ter aí os 144 Hz ou 120 Hz. Então eu apliquei aqui para a qualidade do alto vai pesar para a GPU, então vai ter essa queda de FPS, é normal. A GPU agora batendo ali 92 até 100% de uso, e estou utilizando aqui o Windows 11, aliás, né? Esse Windows 11 é bem bugadão, mas
né, é o que tem. Pessoal, olha aí se tá bom para você, se esse FPS tá bom, se esse desempenho tá bom, né, para vocês. Já deixa aí nos comentários. Vamos comentar aí com quantos FPS você costuma rodar o jogo. Agora aqui na máxima qualidade em 1080p, tudo no Epic ali na máxima qualidade. Bora ver como é que vai. Na máxima qualidade, aí vocês já veem que o FPS dá uma dropada, né? E assim, na máxima qualidade, em alguns momentos eu tô percebendo aí alguns engasgos, alguns estantres. Olha como é que 1% low tá ficando bem abaixo. Então, dependendo ali, essa máxima qualidade para um jogo de FPS não ficou legal. Porque eu tô sentindo estantres, travadinhas, queda de FPS. Aqui não ficou no cenário tão bom. Mas aí, né, dá para você escolher qual é a melhor opção para você. Se é rodar aí com tudo aí no baixo, nossa, eu tô bem rodando aí tudo no baixo, ou se é rodar no médio, ou se é rodar no qualidade alta. Antes de jogar, só fazer aquela otimização braba e ganhar as partidas aí. Bora partir para um próximo jogo. Horizon Forbidden West com as configurações gráficas em 1080p, não estou utilizando tecnologia de upscale, muito alto na qualidade. Bora ver como é que fica. Aqui, pessoal, vocês verem que eu testo muito nesse local aqui, então eu procuro testar no local mais aberto, que é onde tem drop de FPS, com muita vegetação, muita árvore e até uns robôs aqui pra gente, né, se divertir aqui. Ó, para o 1080p nesse jogo tá mantendo seus 60 quase 60 FPS com excelente estabilidade. E olha esse 1% low, olha esse insano, esse 1% low. 1% low tá 45, 46, 1% low é onde é o pior cenário do FPS. É aquela variação de FPS que muitas das vezes a gente não percebe, mas acontece. Praticamente quase todos os jogos acontece, né, que é a oscilação do FPS, mas às vezes acontece muito rápido que a gente não percebe, né? Ó, o próprio FPS não mostra, mas no 1% low, né, acontece. Ó, se mantém, eu vou subir para o Quad HD, talvez aí para rodar o Quad HD, talvez seria interessante ligar o DLSS. Eu vou testar sem o DLSS. O game não tem um alto consumo da memória VRAM. Nesses jogos que não tem um alto consumo da memória VRAM, eu deixo o preset no máximo. Jogos aí que tem um alto consumo de memória VRAM, aí eu faço aí uma boa otimização. 48 de média, 1% low, 37. Aqui tá bem fácil, ou é utilizar o DLSS, ou até mesmo aí colocar a qualidade do game no alto e manter aí rodar em Quad HD. No meu caso aqui, eu acho que como o DLSS é muito bem otimizado, eu prefiro rodar com DLSS, né? Aproveitar que tem na plaquinha de vídeo essa GPU nessa Black, tava saindo com preço muito interessante, ainda em dezembro, tá aparecendo com as ofertas bem legal. Então lá no grupo do Telegram você pode encontrar mais barato, que vai estar logo na descrição aí desse vídeo. Aí, pessoal, tá rodando bem legal no Quad HD com DLSS. Deixa eu ativar também o gerador de quadros, Frame Generator, para quem tá aí com o monitor mais top de linha, quer tá aí com uns 80, 90, quer rodar aí com a sensação de 120 Hz. Apliquei com o gerador de quadros. Quando você aplica o gerador de quadros, eu recomendo reinicia o game, tá? É interessante reiniciar o jogo quando ativar aí o gerador de quadros, porque você pode sofrer com os bugs. Cara, o game tá bom, o game aqui tá perfeito, tá? Tá muito bom no Quad HD aqui. Resident Evil 4 Remake 1080p com a qualidade gráfica que eu coloquei no máximo, só que a GPU que tem 8 GB de memória VRAM. Para quem já jogou, entende do game, vim que nas texturas e deixar no alto 2 GB, senão o jogo aí fica meio injogável, muito standard, travadinhas de FPS, estourando a VRAM. E aqui, pessoal, testando um dos lugares mais pesados aqui dentro do jogo, dá uma olhada como é que tá o FPS, como é que tá o desempenho, né? Esse daqui é um dos locais mais pesados. GPU é 100% de uso tranquilo. Não deu um engasgado aí. Esse local que é normal, tá? Esse local que é normal
tem um alto uso de memória VRAM, esse local aqui, tá? É um dos locais mais pesados do jogo, a interação aí com a chuva, com o fogo, e acaba dropando bastante FPS. Quando o jogo foi lançado, tava acontecendo alguns problemas nesse local aqui, ó. Aí depois, com alguns updates, foi e melhorou. Mesmo assim, mesmo melhorando, ainda não deixa de ser pesado, né? Esse local aqui. Mas configurando ali certinho dá para brincar tranquilo e dá para rodar também ali um Quad HD, abaixando as resoluções, né? Dá para jogar também um 4K ali abaixando, otimizando, mexendo nas configurações, você vai conseguir rodar tranquilo. É uma pena que o game não tem aí o DLSS, não tem aí um FSR, né? Para dar uma... Não tem a nova versão do FSR, tem a implementação do FSR bem antiguinha, então deixa o jogo bem, às vezes nem vale a pena usar. Agora pessoal, o Spider-Man Miles Morales, né, é um game leve, não é pesado igual o jogo lá do Spider-Man 2, e eu coloquei aqui Quad HD. Qualidade aqui do muito alto, não estou utilizando Ray Trace nessa configuração, e aqui o jogo aqui dá conta tranquilo aí de manter acima de 60 FPS nessa configuração, pegando aí de média 87 FPS, e o FPS varia entre 70 a 90 FPS, e, ó, entregando aí uma excelente qualidade, né? O jogo, ó, mesmo se a gente comparar, esse jogo ainda é lindo, tá? Com o Spider-Man 2, esse jogo aqui ainda é muito lindo. E assim, ele é bem mais leve, bem otimizado do que o Spider-Man Remaster e o Spider-Man 2 também, né? O Spider-Man 2 ele é bem mal otimizado, principalmente no uso da memória VRAM. Dropa demais dependendo do local que você tiver. Aqui não, aqui o game tá rodando tranquilo, ó, bem lisinho e com bastante FPS aí, não precisa nem utilizar aí alguma tecnologia de upscale, a não ser que for partir para um 4K, né? Aí talvez 4K, aí quer jogar também com Ray Trace, aí seria legal você utilizar alguma tecnologia de upscale. GTA 6 versão chinesa comprou porque quis. Aqui pessoal, testando aqui o game aqui mais ou menos aqui, deixa eu mostrar as configurações gráficas aqui. Testando aqui, se eu não me engano tem Quad HD, né? Midicé, eu não sei como é que pronuncia o game, dos criadores lá do GTA. Aqui tá na qualidade do médio. E assim, vamos ver, ó, mantém 50 a 60 FPS, mas esse jogo é aquele estilo de jogo ali que é bizarro, né? É bizarro, mesmo que aqui tá pegando 60 FPS, ó, tem muitos locais aí que vai dropar, tá para 30 ou para 20 FPS, tá? Então já fique ligado aí que eu tô testando a versão demonstração, até que o jogo é bem bonito. Relação aí de qualidade, o jogo tem qualidade, só que é um cyberpunk da vida, um bug cyberpunk quando era bem bugadão, né? E o jogo é muito preso. Aí pessoal, a 50 dando conta aí de rodar aí 60 FPS em Quad HD na qualidade do médio, utilizando o DLSS. E testando aqui também pessoal, o Dragon Ball Spark Zero, aqui eu coloquei na qualidade gráfica em Quad HD no máximo. E o game é travado a 60 FPS, né? A gente nem consegue ver aí qual o máximo de desempenho que a GPU consegue entregar, mas dá pra gente ter uma noção aqui mais ou menos como é que o jogo vai ficar aí nesse preset. A GPU ali tá trabalhando bem folgado, imagem aí para poder jogar o jogo até um 4K perfeitamente, tá? Imagem aqui para jogar o jogo ali até um 4K, né? A GPU tá 50% de uso, dá para mirar em um 4K tranquilo, né? Ó, tá rodando bem legal, tá bem legal, dá para se divertir aqui no game tranquilo com uma boa imagem aí
de FPS? Deixa nos comentários. Você ainda joga Dragon Ball Sparking Zero? Tá jogando o que? Tá jogando online ou tá jogando aí, né, as DLC? The Last of Us Parte 2 1080p, tem alguma tecnologia de upscale, gráficos aqui tá no muito alto, na máxima qualidade, né? Bora ver aqui como é que fica. Isso aqui é o tipo do jogo ali que necessita VRAM, dependendo ali você vai precisar otimizar qualidade alta, qualidade ultra. Aqui, pessoal, mantém ali, né, bem próximo dos 60, alguns picos até acima dos 60 e varia ali entre 50 e 70 FPS nesse local que a gente está testando aqui. Tá rodando bem legal, bem lindo. Se continuar assim, daria para travar 60 FPS e jogar o jogo, mas eu recomendo, tá vendo? Eu recomendo aí otimizar o jogo, qualidade alta, qualidade ultra. Você não vai ter problema. A dificuldade aqui é os 8 GB de VRAM, tá? É um jogo que, dependendo do local, vai usar mais do que 8 GB de VRAM. Então, se você otimizar o jogo aí, vai dar bom, beleza? Olha como é que o uso do processador tá até alto, né? 90, 91% de uso, 93% de uso do uso do processador. Não é só o BF6 que tem uma alta elevação do uso do processador, tá? Alguns jogos aí, né, vocês viram aqui, tem um alto uso do processador. Esse alto uso do processador também eu tenho observado também, que é essa própria otimização desse Windows, viu? Quando eu utilizava, fazer os testes do Windows 10, eu testava, não sentia o game tão... A maioria dos jogos aí eu não via esse alto uso do processador. Eu posso estar enganado, mas às vezes eu percebo isso, tá? Então aqui, otimizando ali, você vai conseguir jogar perfeito em 1080p e testando também com DLSS em modo qualidade, em Quad HD, com os gráficos aí. Aqui eu vou colocar na qualidade gráfica do alto, tá? Vou deixar aqui na qualidade do alto. Vamos ver como é que fica. Eu coloquei em Quad HD no alto, mesmo utilizando DLSS, por conta do alto uso da VRAM, tá? Então aqui, ó, dá para jogar até em Quad HD com qualidade do alto, com excelente gráfico. Ó, olha esse gráfico, tá vendo? Olha esse gráfico, e segurando aí acima dos 60 FPS, segurando tranquilo acima dos 60 FPS. Alan Wake 2 nas configurações gráficas de 1080p, qualidade aí do alto. Não estou utilizando nenhuma tecnologia de upscale, de forma nativo 30, 50 pegando FPS um pouco ruim, tá não? 50, 40, 30 no Alan Wake. O desempenho que não tá tão legal. Eu ver se tem alguma coisa aqui ligada que tem um peso maior no jogo. Não tem nenhum Ray Trace, pegando só 50 FPS. Aqui eu achei que a 50-50 ia entregar mais desempenho aqui, tá? Eu achei 50-60 FPS, eu acho um pouco... Eu esperaria mais um pouquinho dessa GPU. É isso, eu acho que eu esperaria um pouco mais dessa GPU, que a 7600 ela vai entregar mais. Vocês vão ver nos testes comparativos que a 7600 consegue entregar mais nesse jogo. Então aqui eu já vou aplicar aqui as tecnologias de upscale. Deixa eu colocar aqui o DLSS em modo qualidade. E tem um gerador de quadros também, viu, pessoal? Aqui é muita coisa. Com DLSS em modo qualidade já fica bem melhor. 80 FPS, né? Que a parte da floresta que tende ao FPS cair, que não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, né? Lembrando, essa telinha que vocês estão vendo aí embaixo é o consumo total dessa máquina. Essa máquina tem um consumo muito baixo, 209, 210 watts.
O máximo de consumo que teve aqui nessa máquina aqui foi ali uns 230 watts, então uma fonte aí de 500 watts, 550 watts de boa qualidade, seguro, tranquilo, essa configuração com folga. Deixa eu colocar aqui também um gerador de quase frame generator para vocês verem, né, até onde a gente consegue. Eu vou colocar aqui o modo Legacy do DLSS e vou colocar aqui um frame generator em 2x, bora ver como é que fica. 117, 112 fps, né? O multiframe generator aí dá para você pegar mais fps aí, né? Você vê que tem a necessidade, gosta, tem um monitorzão aí OLED 240 Hz, uma TV zona aí com bastante HZ, aí ó, quer jogar com mais solidez, multiframe generator, beleza? Ó, dá para jogar tranquilo. E a relação que eu tenho, a experiência que eu tenho, que aumenta um pouquinho assim, dá uma melhorada no HZ, né? Dá uma melhorada agora deu um branco aqui, mas dá uma melhorada aí na fluidez do jogo, né? Deixa o jogo bem mais fluido, né? Não vai ser a mesma coisa de estar utilizando aí 200 fps nativos sem alguma tecnologia de upscale, mas traz a sensação aí de mais fps, de mais fluidez aí com um gerador de quase multiframe generator. Roga-se Legacy nas configurações gráficas aqui tá mais ou menos um Quad HD, utilizando ali um DLSS Quad HD, utilizando ali um DLSS e tá com Ray Trace. Ó, esse game demorou demais para abrir. Então eu vou testar nessa qualidade gráfica, custei abrir ele e ele demorou demais, tá? Então eu vou abrir nesse preset, nessa qualidade. Vocês dão uma olhada no uso da GPU, uso da VRAM, uso da memória RAM. Olha, 22 GB de memória RAM. Então um game que utiliza bastante memória RAM. E assim, a GPU ela varia entre 80 a 100% de uso, né? Então vocês avaliam aí, né, nesses testes, né, se dá para jogar ou não. Aproveita que ele tá muito barato lá na nuvem, né? E agora testando aqui também, né, o Elden Ring. Eu coloquei aqui em 4K na qualidade do alto. Deixa eu mostrar aqui o pré-teste como é que tá. Aí a gente dá uma analisada aí nessa configuração. Você que tá de olho na 5050 ou fica em dúvida 5050 ou RX 766. Tem testes aí da RX 766, tem testes aí da RTX 5060. Nossa, deu um engasgo, deu uma travada. Ó, tá tendo uns trem esquisito ali, ó. A GPU a GPU tá caindo a performance ali, ó. Do nada ali, ó, quando tem esses crash, esses engasgos lá, essas travadas, ó o uso da GPU, né? Pode ser alguma configuração, pode ser o próprio drive. Eu já reiniciei o jogo e mesmo assim tá acontecendo a mesma coisa. Deixa eu tentar baixar um pouquinho a qualidade. Bom, pessoal, coloquei aqui na qualidade do Quad HD no alto. Aqui tá em Quad HD no alto. Vamos ver se fica melhor, né? E some aqueles engasgos. A GPU tá sendo utilizada ali 72% de uso. Deixa eu ver aqui se some os engasgos. Ó, mesmo assim tá acontecendo engasgo. Olha como é que tá o uso da GPU. Do nada o uso da GPU tá ali 16% de uso. Aí dá esses engasgos, essas travadas e volta, tá? Então assim, pode ser alguma coisa do sistema, do jogo, do Windows. Esse Windows aqui tem pouco tempo que eu formatei o PC. Utilizo aqui SSD, né? E tá acontecendo aí esses engasgos. Não é todo tempo, né? Mas tá acontecendo. Pode ser também carregamento do mapa, né? Como eu acabei de formatar o PC, pode ser também carregamento do mapa. Pessoal, e o que eu tenho de falar desse kit, rapaziada? Assim, né?
O processador é um excelente processador, essa placa de vídeo também é uma excelente placa de vídeo, ficando ali na margem do custo-benefício. Se ela manter ali o preço ali estourando no máximo uns R$1.600, R$1.700, é uma excelente opção. A gente não sabe como é que vai ser ano que vem, se as coisas vai aumentar de preço, então fica até meio indecisivo qual vai ser a placa de vídeo custo-benefício de amanhã ou ano que vem. Hoje ela fica, o preço que ela tá ficando hoje está um excelente custo-benefício, né? Entre ela e a 7600 no mesmo preço, é melhor ir na 5050. Em breve vai sair vídeo aqui no canal comparando RX 7600 versus RTX 5050. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações e deixa sugestões de live, sugestão de vídeo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.